Que míssil é esse que caiu do céu e ainda hoje surpreende o xerife do condado de Rockingham? O que foi que abriu este buraco nesta casa de Hampshire? É possível uma chuva de peixes vivos? Caiu uma tormenta tropical acompanhada de centenas de peixes vivos. Caíam do céu, literalmente. As pessoas se deram conta de que aqueles hóspedes escorregadios eram saborosas percas de água doce. Depois, os peixes já não escorregavam, mas se fritavam. Testemunhas presenciais juraram que os peixes caíam das nuvens, porém, só tinham algumas suposições acerca de como eles tinham chegado ali. Mistérios extraídos dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e inventor do satélite de telecomunicações. No seu retiro de Sri Lanka, após uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever, ele medita sobre os enigmas deste e de outros mundos. Para mim é embaraçoso dizer isto, porque muitos de vocês certamente não vão acreditar, mas uma coisa verdadeiramente extraordinária aconteceu exatamente aqui, no meu clube de natação de Colombo. Eu venho todos os dias jogar ping-pong com o meu amigo Sharat. Há poucos dias ele me contou algo extraordinário. Sharat, conta o que aconteceu aquele dia. Aquele dia eu vi quatro ou cinco peixes. 4 ou 5 peixes? Sim, peixes embaixo desta árvore. 3 aqui. Embaixo desta árvore? E estavam no chão? Sim. O que foi que você sentiu quando os viu? O que você pensou? Pensei que tinham caído do arco-íris. Então você pensou que tinham caído do arco-íris? É curioso, eu tinha ouvido falar deste tipo de coisas durante 40 anos, mas nunca sonhei que sucedesse tão perto de mim. Me refiro a isso tão extraordinário de que caíam peixes do céu. Chuvas diferentes. Seriam as 6h15 da tarde. Era uma tarde de verão. Na Segunda Guerra Mundial, Joe Alpin, de Yorkshire, estava destinado com a sua empresa em Staffordshire. Aquela tarde, ele ia pelo parque dirigindo um caminhão do exército. O céu ficou escuro de repente. Ficou muito escuro, como se aproximasse uma tormenta. Depois começaram a cair rãs, milhões de rãs, rãs muito pequenas. Choviam sobre nós, sobre o capim, sobre os carros. Escorregavam sobre os nossos casacos, sobre os pés e as mãos, por todos os lugares. Eram diminutas, não eram maiores do que um dado ou um torrão de açúcar. Não me parecia fácil caminhar por cima delas. Não podíamos fazer nada. Paramos os veículos, todos tivemos a mesma ideia. Desligar a chave de contato e esperar a que deixassem de cair. Esteve chovendo rãs, pelo menos, durante 1 hora e 15 minutos. Sylvia Mauldin também experimentou outra enchente parecida ao 12 de junho de 1954. Ela tinha ido com a sua filha a uma esplanada para ver um desfile naval. Foi um dia horrível. Um típico dia de verão na Inglaterra. Não parou de chover, mas aquela chuva era muito dura. Eu tinha comprado um guarda-chuva vermelho para minha filha. E eu ouvia que alguma coisa estava golpeando o guarda-chuva. Olhamos e ficamos surpresas. Estavam caindo rãs, continuaram caindo centenas. O guarda-chuva ficou completamente coberto, os nossos ombros também. Olhamos para o céu e caíram rãs como flocos de neve. Em seguida, todo o chão ficou coberto. Eu diria que estava cheia uma área de 50 metros quadrados. O meu primeiro interesse pelos mistérios foi motivado pelas leituras sobre rãs que caíam do céu.
Estas histórias foram recolhidas no início do século por um prestigioso norte-americano chamado Charles Fort. Ele passou vários anos da sua vida em bibliotecas cobertas de pó investigando velhos recortes de jornal. Publicou estas histórias numa série de livros notáveis, com frequência muito racionais, e com títulos intrigantes como Eu e o Livro dos Condenados. Além das chuvas das rãs, Charles anotou chuvas de peixes, grãos, cinzas, formigas, insetos e, o mais curioso de tudo, uma tartaruga encapsulada em gelo e até um crocodilo que caíram em povoados norte-americanos na última década do ano passado. Surpreendentemente, tais chuvas não são pouco frequentes. Charles Fort menciona uma que teve lugar aqui, nos Jardins de Cinnamon, uma vez mais a uma distância menor de 700 quilômetros da minha casa de Colombo. A notícia provém de Sir James Emerson, quem escreveu uma importante história natural do Ceilão. Ele subia por aqui quando começou a chover com força. Ao chegar lá em cima, viu que o solo estava cheio de peixes diminutos dando saltos. Daqui até o mar, há pelo menos 1,5 km de distância. Aqui não existem lagos, nem estanques, nem rios. Sri Lanka é o único lugar onde existem testemunhos de terem caído peixes do céu azul. Em 1948, Ian Patti, antigo campeão britânico de golfe amateur, tinha acabado de começar um jogo no clube de golfe de Barton-on-Sea. Eu estava disputando um jogo complicado com a minha mulher, lá pelas 6 da tarde de um dia de junho. Estávamos descendo a segunda rua e a minha mulher estava a ponto de dar o seu segundo golpe, daqui exatamente. E antes de dá-lo, caiu na nossa frente um peixe. Olhamos para cima e, de repente, começaram a cair centenas numa área de uns 100 metros quadrados. Estavam vivos. Eram peixes miúdos, possivelmente menores do que as sardinhas. A nossa reação foi de assombro. Depois de tudo, não havia nenhuma nuvem no céu. Não se podia esperar que caísse algo assim. Não havia sinais de que fosse alguma tormenta. Era uma manhã muito úmida de outubro de 1947, quando choveram peixes em Marqueville. Aquela manhã eu saí de casa para ir ao colégio, fui por detrás da casa e quando me aproximava da garagem, ouvi cair alguma coisa do teto. Depois, alguma coisa me bateu no ombro, na cabeça e vi peixes no chão. Eu estava na cama, não me sentia muito bem. Não madruguei nesse dia. A minha empregada chegou muito cedo e estava no pátio. Ela entrou excitada no meu quarto. Era uma mulher negra, mas parecia branca do susto. Ela veio e me disse, senhora, estão chovendo peixes. Quando caíram peixes no telhado, eu e a minha empregada ouvimos um grande barulho. Ela se chamava Viola. Nós saímos juntas, estávamos assustadas. Viola não fazia mais que gritar, Senhor, Senhor, deve ser o fim do mundo. Eu subia por esta estrada em direção norte. De repente, caiu um peixe na minha mão direita e vi caírem peixes do céu. Continuei dirigindo, eu estava surpreso. Quando cheguei aqui, neste lugar, o pátio estava completamente coberto de peixes. Fiquei assombrado. Parei e então começaram a chegar outras pessoas. E todos estavam surpresos. Não podiam acreditar no que viam. Acreditar que tinham caído peixes do céu. Eu disse ao meu pai que tinham caído peixes em cima de mim. Ele estava incrédulo.
Acho que não acreditou. Eu tive que lhe dizer, sai comigo e eu te mostro. Saímos, fomos à parte de atrás da casa e eu mostrei para ele. Eu tinha 14 anos. Perguntei ao meu pai o que era aquilo, mas ele não soube me explicar. É algo fascinante. A primeira coisa que a gente pensa é que algum redemoinho os teria absorvido antes de caírem diante dos olhos atônitos das testemunhas presenciais. Tenho certeza de que esta será a explicação para algumas das chuvas de peixes e rãs, mas a teoria do redemoinho tem os seus problemas. Por que sempre uma determinada classe de peixes? Por que não há, ao mesmo tempo, sementes ou outros objetos? Por que caem, às vezes, peixes de águas profundas? O que cai antes deve ter subido, porque não existem notícias das subidas. Perguntas semelhantes surgem ante outro fenômeno incrivelmente frequente, quedas desde céus abertos de blocos de gelo, às vezes blocos de grande tamanho. Ocorreu neste tranquilo povoado de Lyndhurst, em Hampshire. Era um dia quente de verão em 1980, quando caiu um destes blocos, potencialmente mortal. O mecânico Ed Fox estava no seu trabalho quando o chamaram da sua casa. Grandes pedaços de gelo tinham caído no seu dormitório. Quando o gelo caiu, estava perto a sua vizinha, Megan Murray. A primeira coisa que nós ouvimos foi um ruído sibilante, como quando se lança um foguete. Quase ao mesmo tempo ocorreu uma grande explosão, como se alguma coisa tivesse arrebentado. É uma destas coisas inexplicáveis, não sei de onde pôde ter vindo. O dia estava muito quente, era verão, e ninguém espera tropeçar com grandes blocos de gelo caindo do céu. Nos Estados Unidos, atrás das montanhas de Virgínia, caiu outra bomba gelada. O caso leva muitos anos sem ser resolvido nos arquivos do Departamento do Xerife do Condado de Rockingham. O incidente ocorreu na casa de Wilbert Coolers, em Timberville. Estávamos aqui sentados, assistindo à televisão. Para sermos mais exatos, estávamos vendo o homem de 6 milhões de dólares. O meu filho, a mulher dele, que naquele então era sua amiga, e eu. O protagonista acabava de subir ao telhado de um grande edifício. Tinha se agarrado a uma chaminé ou alguma coisa assim. Deu um puxão e justamente nesse momento ouvimos um barulho como se tivesse caído todo o teto da casa. Nós olhamos para o teto aberto e um pedaço de gelo caiu no chão, raspando na gente. Acho que se tivesse caído mais perto, nesta direção, possivelmente nos teria matado. Depois encontramos vários pedaços de gelo, porém um caiu fora da cerca da casa. Outro caiu no sítio de um vizinho, mas não sabíamos de onde tinha caído. O que sim sabemos é que tinham muita pressa em chegar aqui. O único pedaço sobrevivente de gelo está sob a custódia do sargento Butch Hottinger, que está fazendo uma última tentativa para solucionar o caso. Eu levei o gelo para o laboratório para tentar averiguar, de uma vez por todas, a origem do gelo. Foram excluídos como culpáveis os aviões. O sargento Hottinger se dirige ao Centro Nacional Atmosférico, situado na parte mais alta das Montanhas Rochosas, e ao laboratório de baixas temperaturas do Dr. Charles Knight. Adiante. Dr. Knight. Sou o sargento Hottinger, do departamento do xerife do condado de Rockingham. Venho pedir a sua opinião sobre a queda de gelo em Timberville. Sim, sim. Vejamos o que você traz. Queria saber se o senhor podia analisar isso e me ajudar a resolver essa questão. Era muito grande o pedaço de gelo que caiu? Eu diria que tinha o tamanho de uma bola de basquete. Sim, teria mais ou menos esse tamanho. Sim, já sei, era grande demais para ser granizo. É um tamanho colossal.
Bom, esta parte em ângulo suponho que pertence a uma superfície rota. O primeiro passo é cortar o gelo com uma serra. Assim veremos a sua estrutura interna. O que fazemos, então, é pegar um pedaço de cristal levemente aquecido para fundir uma capa fina de gelo. Depois, o colocamos nesta lâmina fria. Quando a água estiver congelada, o próximo passo será cortar uma fina fatia uniforme de gelo, paralela ao cristal, para ver a sua estrutura interna. A primeira coisa que veremos é que os cristais são pequenos, têm um diâmetro de 1 milímetro em média. Existe um sinal de estratificação. Esta outra é um extrato mais claro de cristais. Vamos comparar esta estrutura com um corte de uma grande bola de granizo. Este foi o seu tamanho. Muito grande. Está estruturado com extratos alternativos de cristais grandes e pequenos. Existe uma grande diferença entre eles. Na minha opinião, pode-se concluir definitivamente que isto não era granizo. No caso do granizo, conhecemos o seu mecanismo básico de formação. Este é um granizo muito grande que caiu no verão de 79, a poucos quilômetros na direção norte. As pedras deste tamanho caem a uma velocidade de 160 km por hora e uma bola de gelo, como o de Timberville, caiu a uns 200 km por hora. Qual é a sua opinião sobre a origem do gelo caído em Timberville? Baseando-me na análise do gelo propriamente dito, a conclusão tem de ser que não sabemos qual é a sua origem. Foram analisados alguns pedaços misteriosos de gelo e, ao encontrarmos neles partículas de chá e de coisas assim, pensamos que podiam vir de um avião. Neste caso, não temos nenhuma pista que nos sugira alguma origem específica. Talvez, neste caso, exista algo interessante para a ciência. Sabemos que desde um avião pode ter caído gelo que se forma nas asas ou originário de saídas de água defeituosas. Porém, há uma coisa importante, é que existem testemunhas de quedas de gelo muito antes da aparição dos aviões. Por exemplo, na Escócia, em 1847, caiu um bloco de gelo de 7 metros de circunferência. Caiu na granja do Sr. Moffat. O jornal escocês dizia que foi uma verdadeira sorte que não caísse sobre a casa do Sr. Moffat, porque senão a teria destruído. Quedas de gelo perto das pessoas continuam ocorrendo na atualidade. Correm perigo até os cientistas, como aconteceu com o físico Dr. Richard Griffiths em Manchester, na primavera de 1973. Nesta rua, perto da boca do rego, caiu um objeto com um grande estrépito. Eu o peguei e pensei que fosse gelo. Era maior do que o granizo normal e, pelo que eu sabia, tinha interesse científico. Muito mais do que o que eu imaginava, porque, sem dúvida alguma, se tivesse caído em cima da minha cabeça, me teria matado. No dia seguinte, o Dr. Griffiths apressou-se em ir com o gelo ao seu laboratório da Universidade de Manchester. Ali o cortou em pedaços e o analisou. Observou as linhas estranhas nas bolhas. As linhas das bolhas eram muito irregulares. Não existiam meandros, como os que se costuma observar no granizo. Depois ele o analisou com luz polarizada, de forma que o cristal apresentasse cores diferentes. Quase tudo estava composto de cristais diferentes, de 4 a 6 centímetros de longitude. Não havia nenhuma estrutura como a que tem o granizo atmosférico. Seja qual fosse a origem da formação deste gelo, essas estruturas são, na minha opinião, as do granizo natural. Quando o Dr. Griffiths analisou a água que se formou depois de que o gelo se derretesse, o mistério simplesmente aumentou. Se bem que não era granizo, a água era muito parecida à das nuvens. Estou desconcertado. Analisei este problema tentando encontrar uma explicação óbvia. As hipóteses dos aviões e do granizo pareceu-nos que tinham de ser eliminadas. Eu realmente não tenho nenhuma explicação. Eu considero muito significativo que algumas destas quedas de gelo vão acompanhadas de fortes explosões, como o ruído que fazem as nossas naves espaciais ao entrarem na atmosfera.
Atualmente sabemos que os meteoros caem na Terra, se bem que os cientistas demoraram muito tempo em admitir isso. Também acreditamos que existe uma grande quantidade de gelo no Sistema Solar, nos anéis de Saturno e no núcleo dos cometas. Talvez alguma destas quedas se deva literalmente ao gelo cósmico. Porém, existem outras quedas contadas por testemunhas impecáveis às que eu sou incapaz de dar nenhuma explicação racional. A opinião deles é tão boa quanto a minha. Domingo, 13 de março de 1977, Wilson Osborne, jornalista do Evening Post de Bristol, saiu da igreja metodista e foi embora com a sua mulher. Quando nós chegamos aqui, ouvi um estalo e pensei que tinha caído um botão do meu casaco. Olhamos em volta e percebemos que estávamos em torno a uma tormenta de avelãs que caíam do céu. Caíam sobre os carros, pelos tubos. Havia umas 350. Não sabíamos de onde caíam estas avelãs. Pegamos umas poucas e as levamos para casa como lembrança. Abrimos algumas e estavam frescas e doces. O céu estava azul, não havia nenhuma nuvem, não havia aviões, nem nada parecido de onde pudessem cair. Nós fomos para casa desconcertados. Aquele dia tínhamos convidado um amigo para almoçar. Quando ele chegou, disse: aconteceu uma coisa estranhíssima comigo. Eu o interrompi e disse: não me conte nada, caíram em cima de você um montão de avelãs. Ele me disse: sim, como é que você sabe disso? Aparentemente, o nosso amigo teve a mesma experiência que a gente, no mesmo lugar, 3 minutos mais tarde. Como caíram e qual era a sua origem, eu desconheço. Mas pensei que pôde ter sido um redemoinho que as absorveu. Se bem que eu não sei onde poderia ter absorvido avelãs no mês de março. Outras chuvas nutritivas caíram em Southampton. A chuva caiu num dia de inverno sobre Roland Moody e os seus vizinhos. Eu estava no invernadouro recolhendo sementes e ouvi um ruído de algo que golpeava o cristal em cima de mim. Não dei muita importância, porém 45 minutos ou 1 hora mais tarde aconteceu de novo a mesma coisa. Então olhei através do cristal e o vi coberto de avelórios e agrião. Estiveram caindo assim, me parece, todo o dia, a intervalos de meia hora, 1 hora. Eu diria que em total ocorreu umas 6 vezes aproximadamente. Nós estávamos no comedor e ouvimos um ruído terrorífico. Foi um ruído terrível. Descemos correndo ao jardim e, de repente, caiu um carregamento de saborosas sementes de ervilhas. Nos agachamos, eram umas sementes muito, muito grandes. Umas sementes largas e machucavam um pouco. Virei para minha mulher e disse: isto é uma piada de mau gosto, não pude evitá-lo. No dia seguinte, caiu uma tormenta de ervilhas, milho, feijão. Estávamos muito nervosos. Era como se nevasse. Caíam em rajadas. Aquilo não tinha nem pé, nem cabeça. Um dia eu estava falando por telefone perto da porta de casa. Chegou o meu filho, abriu a porta e entrou uma chuva de ervilhas. Seriam dúzias e dúzias. Me assustei e devo ter dado um grito porque a amiga com a que eu conversava por telefone me disse: o que é que foi? Eu lhe respondi: acaba de cair em cima de mim uma chuva de ervilhas. Ela começou a rir. Esta amiga minha que estava comigo quando aconteceu isto, em outra ocasião me disse: eu nunca teria acreditado se não tivesse visto. Havia montões de ervilhas sobre o tapete. Estiveram caindo o dia inteiro, até às 8 da noite. Alguns vizinhos acudiram à minha casa e as ervilhas caíram em cima da cabeça deles. Também me machucaram, porque caíam com muita força.
Em total, suponho que recolheríamos uns 5 quilos de sementes. Foi incrível. As ervilhas cresceram. Eram sementes boas. Acho, inclusive, que a senhora Gate enviou algumas a outras terras e obteve uma grande colheita.